students, turma do 7º ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. Como vocês já me conhecem, sou o professor Fábio, professor de inglês. E para quem estiver vendo a nossa aula aí pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a nossa aula só pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. Como vocês estão vendo aqui no slide do lado, a gente vai falar sobre countable and uncountable, sobre quantifiers, os números, coisas contáveis e coisas incontáveis, ou seja, aquelas que a gente não pode contar, ok? Aqui a gente vai fazer uma explicação bem objetiva do que se tratam os countables e os uncountable nouns, ok? Começando aqui diz o seguinte, countable nouns, o que são os substantivos contáveis? Countable nouns are the nouns we can count. Está dizendo aqui que os substantivos contáveis são aqueles que a gente consegue contar. If there is only one singular noun, we use a or an in front of it. Está dizendo aqui, se tiver pelo menos um pronome singular, nós usamos o a ou o an na frente dele. No caso aqui, a lemon, um limão, an apple, uma maçã. Lembrando que o artigo indefinido a, nós usamos antes de palavras que começam com som de vogal, com som de consoante, desculpe. E o an vem antes de palavras que começam com som de vogal. E aí diz o seguinte mais embaixo, if there is more than one plural noun, we usually add s to the noun. Se tiver mais do que um pronome, um substantivo plural, nós normalmente adicionamos o s ao substantivo. No caso, apple, apples, lemon, lemons, ok? If we want to ask about the quantity of a countable noun, we use the phrase how many. Se nós queremos perguntar sobre a quantidade de um substantivo contável, nós usamos a frase how many. Quantos ou quantas? How many apples do you want? Quantas maçãs você quer? No slide a seguir, a gente já vai falar sobre uncountable nouns, que são substantivos incontáveis. Uncountable nouns are nouns we cannot or do not count. Aqui diz que os substantivos incontáveis são aqueles que a gente não consegue ou não contamos. They are always in the singular form, so we never use a or an with them. No caso aqui ele explica que eles estão sempre na forma do singular e então dessa maneira a gente nunca usa o a ou o an, que são os artigos indefinidos, com eles. However, we can use quantity words with them. Entretanto, nós usamos as palavras de quantidade aqui com eles. A bag of, ou seja, uma bolsa de, a cup of, ou seja, um copo ou uma xícara de. E no slide a seguir diz o seguinte, if we want to talk about quantity, we use the phrase how much. Se nós quisermos falar sobre quantidades, nós usamos a frase how much, no caso dos incontáveis, né? How much. No caso aí, how much sugar do you want in your tea? Tá perguntando aqui, quanto de açúcar você quer no seu chá? Então aí não define quantos açúcares, né? Porque açúcar não tem como contar. Então a gente define quanto de açúcar, a gente vai traduzir basicamente assim. No slide a seguir, a gente tem aqui uma observação. Some nouns can be countable or uncountable. Alguns substantivos são tanto contáveis como incontáveis. This depends on if we are talking about a specific item or in general. Isso depende se a gente está falando sobre um item específico ou no modo geral. Olha só, let's buy 2 peppers, para caso de contável, né? Pepper é contável, uma pimenta, 2 pimentas, 3 pimentas. Let's buy 2 peppers, vamos comprar 2 pimentas. Let's buy peppers, vamos comprar pimentas. Então, nesse caso aí, incontável. No slide a seguir aqui, nós temos o seguinte, can we count the objects? Nós podemos contar os objetos, esses objetos que vão ser apresentados aqui logo a seguir.
Para coisas que a gente pode contar, nós aí afirmamos com essa setinha aqui, essa setinha verde, como countables. Para coisas que a gente não pode contar, com esse xizinho vermelho, uncountable, ok? No slide a seguir nós temos, ó, can we count oranges? Podemos contar laranjas? Yes, sim. One orange, two orange, three orange, four oranges. Aí no caso a gente pode contar laranja. An orange, uma laranja. Two oranges, duas laranjas. Então aí fica bem claro que se tratam de coisas, de substantivos contáveis, né? As laranjas nós podemos contar elas. No slide a seguir, can we count rice? Nós podemos contar arroz? No. Ok? No. Some rice, nós usamos some rice, que tipo se traduz como arroz mesmo. Não tem como dizer um arroz ou dois arrozes. Não existe isso. Ok? Se trata de substantivo incontável. Então ficaria some rice, arroz em si. Can we count dogs? Podemos contar cachorros? Yes. Então aí tem vários cachorros. Apesar de ter muitos cachorros pelo mundo, nós podemos contar eles. Então, a dog, four dogs. One, two, three, four. Four dogs. Então, nesse caso aí, yes, we can count dogs. Podemos contar cachorros. No slide a seguir, can we count cars? Podemos contar carros? Yes, ok? It's also yes. Também sim. A car, four cars. Um carro, quatro carros. Então fica bem claro aqui que nós podemos contar. Então se tratam de countable nouns, de substantivos contáveis. Nesse caso a gente pode contar os carros. No slide a seguir, can we count paint? Podemos contar aqui a tinta? No, ok? Os potes de tintas podem ser contados, mas as tintas em si, não. Então a gente usa a expressão, o termo some paint, que traduz como tinta. Some paint. No slide a seguir, can we count students? Podemos contar alunos, estudantes? Yes, podemos sim, ok? Então são pessoas, a gente conta as pessoas. Então no caso aí, a student, uma estudante ou uma aluna. Some students, alguns alunos, ok? Apesar de o some ser usado muitas vezes no caso de incontáveis, aqui está dizendo alguns alunos, mas eu poderia dizer tipo four students, quatro alunos. Assim como também posso usar some students, porque o some aqui ele é muito usado, ele normalmente é usado nas situações plurais. Can we count water? Podemos contar água? No. A água em si nós não contamos. Nós podemos contar o copo de água, a garrafa de água, mas a água em si, no. Por isso que fica aí o termo some water. Só água mesmo. Logo em seguida a gente tem o a e o an, mais o countable singular nouns. Então o a e o an é o uso do a e do an, que vem antes de vowel, que seria no caso de an, e antes de consonant, no caso do a, certo? Eles são usados nas situações singulares, quando se trata de uma coisa só. An orange, uma laranja. A student, uma aluna ou um estudante. A car, um carro. A dog, um cachorro. Então, ainda observem que o an ele vem antes de palavras que começam com vogais. No caso, orange começa com vogal. No caso dos três as aqui, que vem antes de consoante. No caso aí, a student, que começa com S. A dog, que começa com D. A car, que começa com C. Casos de consoantes, ok? E aqui vem o some, que ele pode ser usado para affirmative sentences, para frases afirmativas, with plural nouns, com os substantivos no plural. There are some oranges. Há algumas laranjas. There are some dogs. Há alguns cães. There are some students. Há alguns alunos. No caso aqui, o some também ele é uso com affirmative sentences with uncountable nouns. No caso aqui,
é usado em frases afirmativas com substantivos incontáveis. Né? A gente, no caso aí, teve o exemplo do arroz, que é o rice, o exemplo da paint, que seria a tinta, e o exemplo da water, que seria a água. Não é isso? A lot of, ele é usado aqui com situações de plurais, substantivos plurais, e substantivos incontáveis. No caso aqui a gente tem dois exemplos. Ó, there are a lot of students. Há bastante alunos, uma porção de alunos. There is a lot of sugar. Há bastante açúcar. Então, situação de plural, de casos de contáveis, e situação de singular no caso de incontáveis. Ok? O many aqui, ele pode ser usado with countable nouns and negative sentences. Ele pode ser usado aqui com substantivos contáveis e frases negativas. Olha só, there aren't many students. Não há muitos estudantes. There aren't many dogs. Não há muitos cães. Ok? O much, ele já pode ser usado aqui, fala aqui, with uncountable nouns and negative sentences. No caso aqui, pode ser usado com substantivos incontáveis e frases negativas. There isn't much paint. Não há muita tinta. There isn't much rice. Não há muito arroz. Ok? O how many aqui, com countable nouns and questions. Ele pode ser usado aqui, o how many, com substantivos contáveis nas perguntas. Ó. How many students are there? Quantos alunos tem ali? Então, how many ele pode ser usado nesse caso, porque se trata de coisas que pode ser contável. E aqui também no caso dos cães, né, dos dogs, how many dogs are there? Quantos cachorros tem lá? O how much já é para situações incontáveis, certo? Pode usar para perguntas no caso de situações incontáveis. How much paint is there? Quanta tinta tem lá? How much rice is there? Quanto arroz tem lá? Ok? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês aí tenham absorvido o conteúdo que foi explicado. Qualquer coisa vocês podem voltar e rever a explicação quantas vezes vocês quiserem, ok? E não vamos deixar de estudar. Deixo um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima aula, ok? See you. Bye bye.